Bem-vindos ao Beijo Barbário. A gente vai fazer um videozinho diferente. Vou falar sobre os meus 10 livros da vida. A Samantha Belletti, do canal Samantha Belletti, me desafiou a reunir os 10 livros da minha vida. E eu achei essa proposta muito legal, porque a gente sempre fala livros da vida e tal, mas quando a gente tem que escolher 10 e explicar o porquê, eu acho que faz a gente passar por tantas memórias, por tanta coisa gostosa. Então foi uma proposta da Sam que não só eu achei que seria um bom conteúdo pro canal, mas que seria uma experiência muito gostosa. Então eu queria convidar vocês, que não tem canal também, a olharem para suas estantes e pensarem nos 10 que vocês têm aí e quais são os motivos. Acho que essa é a parte mais gostosa dessa brincadeira. Queria convidar também amigos meus a fazerem isso. Então eu queria convidar o Dan do Café com Dan e queria convidar o Will do Transgressão Literária a passar por essa experiência. Claro que se sintam marcados aí, comentem nos comentários quais são os seus livros da vida. Aí podem ser 10, pode ser o livro da vida se vocês tiverem, eu não consigo escolher. E se tudo der certo, esse vídeo vai ser na quinta-feira e no sábado eu vou estar lá no casting do Samantha Belletti Show, que é o programa que a Sam apresenta aos sábados às 17 horas lá no canal dela. Então dê uma passadinha lá, se já tiver link eu vou deixar no box de descrição. O que a Sam fez e que eu achei bem legal é que ela conta a história da vida dela como uma linha do tempo e foi apresentando os livros, e é dessa forma que eu vou trazer aqui pra vocês esse vídeo. Então, em primeiro lugar, não poderia deixar de ter O Pequeno Príncipe. Eu já mencionei várias vezes aqui. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Eu ganhei aos 6, 7 anos, na minha formatura do pré, quando eu aprendi a ler. Essa aqui é a minha edição original, que tem dedicatória dos meus pais e tem o nome da Bárbara aqui, criancinha. Deixa eu tentar mostrar desse lado pra vocês. O meu nome aqui, eu ganhei em 2002. Eu coloquei a data, tem todas as minhas marcações. Essa edição tá toda destruída, porque na época eu costumava pegar todo o começo de ano pra ler esse livro. Eu era criança, estabanada, né? Mas eu tenho uma outra edição aqui também, que é uma edição com tradução do Ferreira Goulart, que aí juntou duas paixões minhas, que inclusive eu vou falar mais tarde sobre isso. Mas quando eu aprendi a ler, eu não tive o hábito automaticamente de ler. Eu não era ativa nas minhas buscas, né, por livros. Eu li o que chegava a mim, e é claro, eu lembro de alguns títulos da minha infância que eram muito focados nesse sentido de... assim, não focados no sentido de aprender alguma coisa. Acho que todos os livros infantis são meio, né, tem uma lição de moral, mas as lições que mais me pegavam acabavam me marcando. Eu lembro do nós, da Eva Funari, eu achei genial o trocadilho de nós, né, no corpo com nós de pessoas. E é uma coisa que eu acabei gostando o resto da vida. É impressionante ver como coisas que vêm na nossa infância, né, marcam a gente pro resto da vida. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez me faça perder seguidores, mas eu sou uma grande fã de Los Hermanos. E eu sempre gostei muito mais das letras do Marcelo Camelo por causa desses trocadilhos que ele fazia, né? Então, tipo, aqui de cabeça, todo dia um Ninguém José acorda já deitado. Todo dia ainda de pé, o Zé dorme acordado. Essas trocas, assim, pra mim são geniais. Eu amo como ele compõe a escrita dele, né? Apesar de saber que o Amarante é o queridinho da maioria. Ou seja, eu vou ser cancelada pelos que não gostam de Los Hermanos, depois cancelada pelos que preferem o Amarante. Vão ficar cerca de 3 pessoas nesse canal. Brincadeiras à parte, gente. Isso é legal, né? Perceber que essas coisas permeiam a nossa vida desde muito cedo. E aí tudo mudou quando, lá pela 7ª série, eu tive uma professora de literatura, Rosângela, que inclusive, assim, uma querida, tá no meu coração, nas minhas lembranças. Eu lembro, ela tinha o cabelo tingido, assim, de loiro. Ela tinha as orelhas até rasgadas por causa do peso dos brincos. E ela usava brincos grandes, né? E as unhas dela eram grandes. Ela usava uma luvinha. E quando a gente perguntava por que ela usava a luvinha pra escrever na lousa, é porque ela dizia que usar o giz sem a luva impedia as unhas dela de crescer. Então você consegue imaginar, por todas as coisas que eu tô dizendo aqui, o nível de detalhamento, o quanto foi uma professora importante pra mim. E hoje em dia eu até mantenho contato com a filha dela, com a Lohane. E ela indicou pra gente a leitura de Shakespeare, de A Megera Domada e Sonho de uma Noite de Verão, nas edições da Reencontro. Eu vou tentar colocar aqui na tela se eu encontrar as capinhas no Google, porque eu não tenho mais essas edições, né? Eu passei por uma fase da juventude em que eu achei que aquelas edições não tinham mais valor, né? Eu esqueci do valor emocional delas. Cometi a besteira de dar embora.
Mas essas edições acabaram me fazendo, pela primeira vez, uma leitora ativa na busca pelas leituras. Então eu cheguei pro meu pai e falei que gostei de Shakespeare e ele me comprou este livro aqui, né? Então esse aqui eu ainda tenho, é uma edição de sebo, né? Daquelas capas de couro e tudo mais. E essa edição aqui reúne Romeu e Julieta, Macbeth e Otelo. Então é bem curioso porque assim, meu pai comprou por causa de Romeu e Julieta, né? Meus pais não são leitores, então sempre essa busca acabava sendo muito dentro do mainstream, porque era o que eles conheciam, e não tem problema nenhum nisso, né? Eu não tinha acesso ao mainstream, então eles acabaram me apresentando. O gato está tentando tomar sol atrás de mim, por isso que ele tá aqui, ó. Porque aqui tá batendo sol. E aí acabou que eu li esse livro, eu descobri que Shakespeare escreveu peças, né? Porque até então eu tinha lido adaptações em prosa de Shakespeare. É uma experiência completamente diferente. E aí eu dei a sorte de ter Otelo aqui. Otelo é até hoje a minha peça favorita de Shakespeare. Eu tenho muita vontade de trazer mais peças do Shakespeare, de reler, de voltar a elas. Porque eu realmente li quando eu era muito, muito novinha. Eu tenho certeza que tomaria dimensões completamente diferentes hoje em dia. Depois, o grande clichê, eu li Harry Potter, mas eu não trouxe pra vocês o primeiro volume, porque eu tive uma trajetória com Harry Potter um pouco diferente. Essa aqui também nem é a minha primeira edição, né? O que aconteceu é que eu, criança, achava que ler seria a mesma coisa que assistir o filme, e eu tinha assistido até o quarto filme, e eu falei, bom, então eu vou começar a ler do quinto livro. E o primeiro livro que eu peguei foi A Ordem da Fênix, que também é um livro que eu acho que ele é divisor de águas na trajetória do Harry Potter. É onde o Harry realmente se torna um adulto, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, e é um livro muito mais complexo que o resto. Aí acabou que eu li o quinto, o sexto e o sétimo, e eu entrei em contato com pessoas que tinham lido, né, da minha idade, e elas falavam, não, os livros têm muito mais coisa. E aí eu voltei e li o 1, 2, 3 e 4 depois. E eu percebi, foi mesmo quando eu criança, eu percebi essa diferença de tom, sabe? De que era bem mais infantil, bem mais voltado ao público infantil os primeiros livros. E até hoje, A Ordem da Fênix é o meu livro favorito. Aí depois aconteceu de o meu pai me presentear com um livro. Meu pai sempre me presenteou com alguns livros que ele conhecia por meio de outros meios, né? Então ele me presenteou com Doutor Zhivago porque ele adora o filme, eu ainda não li, mas ele sempre teve esse costume. E aí um livro que ele leu e que ele me presenteou, né, foi Capitães da Areia do Jorge Amado. Quando ele me deu esse livro, eu acho que eu tinha 13, 14 anos. E eu lembro de ler esse livro e de estar muito chocada com tudo que eu tava lendo. Eu não tava preparada emocionalmente para aquela leitura. E quando chegou em uma cena, e não tem spoiler nenhum nisso, em que um personagem chamado Sem Pernas, ele foge da polícia, que tá tentando bater nele com um cacetete, eu fiquei tão chocada que eu lembro de ter guardado esse livro na gaveta do banheiro. E ficou lá, tipo, 2, 3 anos. Porque era, tipo, o banheiro que eu e meu irmão usávamos e, tipo, a gente só tinha coisa de criança, né? Então tava tudo em cima da pia na primeira gaveta. E eu coloquei esse livro na segunda gaveta e ficou anos ali até eu decidir pegar o livro e retomar a leitura. Acho que foi meu primeiro contato também com as desigualdades sociais, com repressão policial. Então acho que é um livro muito formador nesse sentido. No primeiro ano do ensino médio, eu tive uma outra professora de literatura maravilhosa. E assim, isso não quer dizer que as minhas outras não sejam, mas algumas acabaram marcando por motivos especiais, que era a Mara. A Mara, além de trazer livros incríveis pra gente, ela contava ótimas histórias da filha dela, que era bem pequenininha na época, e que fazia ela passar por várias vergonhas, porque ela era super ligeira, né? Ela falava que os caras no elevador eram bonitos, os vizinhos, e a Mara ficava morrendo de vergonha. Lembro dessas histórias que faziam muito parte das nossas aulas. E ela também me apresentou uma autora que era a Lígia Fagundes Telles. Eu lembro claramente da Mara no primeiro ano do ensino médio, fazendo análise de texto de As Formigas, de As Cerejas, de Venha Ver o Pôr do Sol. E na época a gente leu 2 livros da Lígia, 2 coletâneas, que não são tão famosas, porque não são os livros padrão da Lígia, né? São 2 coletâneas mesmo temáticas que a Companhia das Letras publicou. Uma delas é essa aqui, Histórias de Mistério, e a outra era uma que era 8 Contos de Amor, que aí eu vou confessar pra vocês que eu repassei pra um crush meu, né? Eu falei, você quer? Você precisa fazer a prova, que é emprestado. E eu repassei pra ele e nunca mais recebi de volta, e também não deu em nada esse crush, então foi uma perda dupla. Primeiras decepções amorosas envolvendo literatura. E eu gostei muito da leitura da Lígia, tanto pela complexidade, quanto porque a Mara
conseguiu fazer com que a literatura fosse algo adulto pra mim, né? De alguma forma. E porque ela não tinha esse pudor de não falar de sexo, de não falar de morte, sabe? Ela era muito aberta a tudo isso. Ela permitia essa transgressão que é tão gostosa na literatura. Isso vai ficar marcado comigo pra sempre. E eu acho que ter conhecido histórias de terror e mistério pela Lígia me fizeram nunca considerar terror e mistério algo menor. Porque quando você lê um conto de terror da Lígia, um conto de suspense, mistério da Lígia, não tem nada de menor nisso. E eu acho que, indiretamente, eu acho que ela nunca citou isso de alguma forma, mas indiretamente ela causou isso em mim. Depois, quando eu tava, acho que no primeiro ano ainda, é que eu acho que eu fiz o primeiro ano 2 vezes, tá, gente? Eu repeti o primeiro ano. E eu acho que na segunda vez que eu fiz o primeiro ano, tinha um costume na minha escola de ter um sarau, né? O terceiro ano fazia um sarau de despedida. Era um jeito tanto de, né, ter um evento cultural, quanto de ter algum espaço de liberação de frustrações, né? Do ano do vestibular e tudo mais. E aí teve uma apresentação que foi capitaneada ali pela professora de artes, a Lisier, que é outra professora que fez muito parte da minha formação, que era uma leitura de um trecho de um poema do Goulart. E eu lembro de ter anotado um trecho no celular e ter ido buscar e eu descobri que era um trecho de poema sujo, né? Eu tinha a minha edição da época, que era uma edição do Círculo do Livro, mas eu quis comprar essa edição da Companhia das Letras porque ela tem texto de apoio e aí eu repassei a minha edição para outras pessoas. O livro do Ferreira Goulart, inclusive, o Poema Sujo, é o livro que eu mais dei de presente na minha vida e também o livro que eu mais reli na minha vida. Foi um dos meus primeiros contatos com a poesia. Eu me apaixonei loucamente. Tem vídeo pra ele aqui no canal. Fiz uma releitura dele recentemente. E, gente, eu tenho certeza que quem vê aquele vídeo entende o meu amor por Ferreira Goulart nele. Eu não lembro se eu conto a minha história com o livro, mas é tudo pra mim, sabe? E aí eu acho que entre segundo ano do colegial e o primeiro ano da minha faculdade, foram 3, 4 anos em que a minha vida de leitura foi muito monótona, assim, né? Eu tava muito meio que automático, sem grandes mudanças, grandes descobertas, né? Apesar de ter sido nesse momento que eu conheci o Chico, e eu quero fazer aqui uma menção honrosa, porque eu acabei escolhendo livros que eu gosto deles por motivos mais afetivos e mudanças na minha vida, porque eu percebi que esse tipo de lembrança afetiva eu mostro muito menos no canal, né? E o Chico já foi bastante exaltado aqui, vocês sabem o quanto eu gosto da literatura dele, fica aqui como menção honrosa. E aí, quando eu comecei esse canal, eu decidi começar e eu comecei a pesquisar mais a fundo, né? Eu via vídeos de literatura muito passados, muito quase nunca, e aí eu decidi ver, realmente acompanhar canais para poder saber como que eles funcionavam, quais eram os quadros. Isso eu já estava fazendo jornalismo, eu já tinha descoberto que eu não ia ser uma jornalista só de impresso, que era o que eu imaginava no começo, que eu estava também aberta a fazer projetos em rádio, em televisão, e foi isso que me empolgou de fazer vídeos. E aí eu comecei bem em março, em fevereiro, aliás, começaram a ter aquelas movimentações pro março, né, de ler mais mulheres e tudo mais. E eu tinha 40 livros não lidos na minha casa naquele mês. E desses 40, 4 eram de mulheres, né, 10%, e só um deles era de mulher negra. E aí eu fiz um primeiro vídeo do canal, fazendo a apresentação do canal, falando sobre isso, com toda a leviandade de quem acabou de entrar nesse debate. E eu decidi começar o mês de março, que é o mês que começa o meu canal. Esse vídeo foi postado no dia 8 de março, pra mim é muito simbólico. E eu decidi ler nesse primeiro mês esses 4 livros de mulheres que eu tinha em casa. E um deles foi Americanah, da Chimamanda. Hoje eu sei que a leitura que a Chimamanda traz nesse livro, ela nem de longe é tão aprofundada. É um livro que ele tá muito relacionado, sim, a imigrantes. A Chimamanda é uma autora que ela escreve para fora da África. E isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, mas ela é mais acessível e por isso que ela vende tanto também, porque ela é uma autora que é mais palatável para quem tá fora da África. Quando a gente pega para ler os autores, a gente percebe todas as nossas colonizações aí dentro da cabeça e esse movimento exige muito da gente, né? Então é mais difícil, mas eu fico feliz porque esse livro da Chimamanda foi o que me abriu os olhos tanto para questões de negritude que eu não pensava, né, que eram mais cotidianas, né? Por exemplo, discussão sobre relacionamento interracial,
Na época eu tava namorando um homem de pele clara, né, negro de pele clara, e eu lembro, assim, de ler partes e perguntar pra ele, assim, tipo, eu já fiz isso com você, sabe? E eu fiquei realmente preocupada de estar reproduzindo coisas que estavam sendo ditas ali e com as quais eu concordava, eu olhava e falava, isso aqui é um absurdo mesmo, mas será que eu fiz isso já? Então me permitiu muita autorreflexão, tanto com relação ao consumo de livros, tentar consumir mais autores negros, mais autores de África e também com relação às minhas posições, assim. Eu cheguei a chorar durante a leitura de Americana por causa dessas reflexões. Depois tem um livro aqui, que ele é um livro que ele já vem com um mérito também, né? Uma menção honrosa junto, que é O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez. Por quê? Esse livro aqui eu conheci assistindo ao canal Literatórios. Eu acho que foi uma das minhas grandes inspirações para começar a ler mais latino-americanos. Foi um desses livros que me arrebatou de todo, assim, com o meu coração, com a minha mente. E apesar de eu ter só lido depois de 3 anos, 2, 3 anos, outro livro do Pedro Juan Gutierrez é um livro que ficou marcado para mim nesse meu começo de leitura de latino-americanos, que quem acompanha aqui sabe que é tão caro para mim, né? E a menção honrosa é a Bukowski, né? Porque ali entre Harry Potter e Lígia Fagundes Telles, eu comprei minha primeira edição de Bukowski, que era o Ereções, Ejaculações e Exibicionismos, parte 1, depois a parte 2, e depois tantos outros, Mulheres, O Amor é o Cão dos Diabos. Eu li Bukowski por muito tempo na minha vida. Eu tenho um misto quente aqui, eu não li ainda, eu pretendo ler ainda um dia. Eu acho que ele é muito importante para ensinar os leitores sobre suspender um pouco a moralidade e entender que a literatura é espaço de transgressão, sabe? Eu acho que a gente pode debater muita coisa em cima, mas me chateia um pouco esse papinho de não ler as coisas. Eu acho que a gente tem que ler. É claro, ler se a gente quiser, mas não ler porque existe algo moralmente. Eu acho isso meio complicado. Acho que a gente tem que debater muito isso ainda. E o Pedro Juan Gutierrez, ele segue nessa linha. A gente precisa sim suspender nossa moralidade para ler Pedro Juan Gutierrez. Quem já leu sabe do que eu tô falando. E eu acho que ele faz isso apenas melhor que o Bukowski. Ele tem uma qualidade literária melhor, ele tem enredos melhor desenvolvidos. E ele é latino, tá de alguma forma mais próximo à nossa realidade, sabe? Então, ele também é bissexual, o que faz com que a temática da homossexualidade seja colocada nas obras dele, pelo menos nas 2 que eu li, tá bastante presente. Enfim, eu acho que é uma boa dica aí e um bom tema para futuros debates. Depois disso, eu conheci a escrita da Hilda Hilst. Eu comprei o livro dela de poemas, aquela antologia vermelha, que agora tá emprestada para um amigo meu de longa data, o Iago, que tá curtindo bastante, eu fico feliz por isso. Então eu trouxe pra vocês aqui a obra completa em prosa. Pra quem não sabe, depois de ter lido todo o poema da Hilda, que eu não resenhei aqui, porque na época eu não fazia vídeo de poesia, mas eu pretendo reler, e aí quem sabe eu trago conteúdos pra cá, eu decidi no ano seguinte fazer a leitura conjunta de Hilda Hilst, e eu li todos os livros. Eu só tinha lido de prosa dela, o primeiro, na verdade, antes até da poesia, foi o A Obscena Senhora D. E A Obscena Senhora D foi um livro que mexeu muito comigo, né? Porque além dessa suspensão da moralidade que eu citei no Pedro Juan Gutierrez, ela também, de alguma forma, ela não tem delineação nos personagens e nos enredos, é tudo muito aberto, muito livre. Então ela permitiu a mim sair da caixinha como leitora. E quando eu reli nesse projeto, eu consegui encontrar tantas novas facetas da Hilda nesse mesmo texto, que é um texto de 60 páginas. Hilda se tornou de longe uma das minhas autoras favoritas. É imprescindível, assim, pra mim, a leitura de Hilda. Eu tenho o teatro dela aqui, eu li as entrevistas dela. Em coisa de 3 anos eu consumi mais de 20 livros da Hilda, com certeza, sabe? Então foi paixão à primeira vista, eu amo tudo sobre ela, tenho biografia aqui também. E aí foi de certa forma o meu encontro com a minha primeira paixão entre os clássicos brasileiros, né? Eu sei que a Hilda tá muito perto da gente cronologicamente, mas acho que nasce clássica, né? E por mais que eu tenha lido o Machado de Assis, né? Eu tive que tirar o Machado, vou colocar aqui essa menção honrosa, né? Quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas no ensino médio, eu me apaixonei pelo Machado
pelo jeito como ele me permitiu ver ironia, sarcasmo, diversão numa literatura clássica, sabe? Leveza, né? Acima de tudo. E eu acho que a Hilda, ela, apesar dela exigir muito da gente, né? Intelectualmente, ela traz de alguma forma novas perspectivas de leitura. E foi onde eu me encontrei, eu encontrei a minha paixão aí. Tem um outro livro que eu acabei esquecendo de colocar na ordem correta. Ele viria antes de Americaná, depois de Poema Sujo, que foi Laranja Mecânica. Muito curioso isso. Eu fui numa Bienal, é a minha primeira Bienal com a escola, e eu comprei vários livros. Entre eles eu comprei o Fahrenheit 451 e o 1984. Não, e o Admirável Mundo Novo. E os dois eram na edição da Globo, ainda quando a Globo publicava distopias na versão de bolso. E, cara, é muito curioso porque eu não faço ideia de onde eu tirei a ideia de pegar esses livros pra ler. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar deles antes, porque eu me lembro, e eu simplesmente comprei, assim. E eu lembro que foi coisa assim, eu fui com 100 reais na Bienal e eu comprei um monte de livro. Comprei, tudo bem, edições baratas, né, mas na época eu nem pensava muito nisso. E aí eu li a famosa tríade, né, da ficção científica aí. Acho que na época era mais essa tríade por causa de publicações mesmo. Eu li Admirável Mundo Novo, eu li Laranja Mecânica e Fahrenheit 451. Desses, eu amei Admirável Mundo Novo, gostei mais ou menos de Laranja Mecânica e acabei odiando Fahrenheit 451. E aí o que acontece? Esse foi minha grande entrada na ficção científica. Depois disso eu li 84, li A Revolução dos Bichos, li outras coisas. Agora eu tô retomando um pouco esse gosto por ficção científica. Só que Admirável Mundo Novo, a minha edição, eu repassei para um amigo meu, o Deco, que eu fiquei feliz que ele gostou também da leitura, porque eu queria comprar a edição da Globo Livros para combinar com os outros do Huxley que eu tenho aqui, né? Eu tenho A Deus e o Gênio, eu tenho Portas da Percepção, Barra Céu e Inferno, e tenho o... Ai, eu consigo ver daqui esse. O Macaco é a Essência. Eu ia falar a mão esquerda do macaco, misturando tudo, né? Huxley com Legan. Mas eu queria comprar essa edição que eu ainda não comprei, preciso comprar. E aí eu falei, então vou dar de presente pra esse meu amigo e presenteei ele. O Fahrenheit 451 eu também passei adiante num sebo. Mas eu comprei a edição da Globo do Fahrenheit 451 para uma leitura que eu vou fazer agora do Estante Distópica, né? Que é um curso / leitura conjunta de distopias. E esse vai ser o módulo de outubro, né? Então, se vocês tiverem interesse, eu vou tentar lembrar de deixar no box de descrição o link pro curso, mas vocês podem me chamar também e perguntar o link se eu esquecer de colocar, que eu faço isso com frequência, perdão. E aí, o Laranja Mecânica, a primeira edição que eu li, foi a edição da Aleph também, mas a edição comum, de capa mole. E aí, quando eu fui numa feira da Aleph e eu vi essa edição aqui especial, eu tive que comprar. Aí eu me desfiz da antiga, essa edição é lindíssima, toda ilustrada. Tem textos extras também de apoio. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. E essa aqui é a jacket, né? A capa dura é essa aqui. E aí, como esse aqui era o único livro que eu tinha dessa tríade da ficção científica, eu trouxe ele, né? O Fahrenheit até tá ali atrás, mas como não é o primeiro também, eu achei que valia a pena mostrar um que eu tinha gostado mais. E ficam as menções honrosas pra Admirável Mundo Novo, que até hoje é minha distopia favorita. Apesar de todo mundo falar que eu passo o pano pro Huxley, né? Porque existem claras inspirações de Zamiati na obra do Huxley. O Huxley nega até a morte. Eu passo o pano dizendo que com a quantidade de drogas que ele usou, é possível entender que ele não consiga lembrar direito da cronologia das coisas. Mas eu vou continuar passando pano. Ele é um autor incrível e vou voltar ao Fahrenheit, ver se muda minha opinião. Laranja Mecânica também tem aquela questão muito especial. Acho que foi o primeiro livro que eu li depois de ver o filme. E eu amei o filme e amei o livro. Amei mais o filme que o livro, por causa do final. E eu lembro que eu vi o filme super chocada, né? Também essa questão da suspensão da moralidade, acho que ela foi recorrente na minha trajetória como leitora. E eu acho que importantíssima, né? Pra que eu não ficasse tão moralista com as coisas que eu consumo. E eu nem tô falando moralista de um jeito ruim, viu, gente? Eu acho que nós somos muito moralistas por causa da nossa criação dentro de uma sociedade cristã. E eu acho que se a gente não repensar isso, a gente acaba reproduzindo muito, né? Eu acho que é uma coisa a ser discutida, uma coisa com a qual eu batalho contra mim mesma, porque eu me pego sendo assim. Isso não é... Não sou um floquinho de neve por causa disso, né? Tanto que fiquei chocada com a moralidade, ou com a falta de moralidade do livro, do filme. E aí, a partir desse filme, né,
teve essa quebra, teve a primeira vez que eu gostei mais de um filme do que de um livro, então isso também ajudou a construir minhas opiniões sobre adaptações cinematográficas, me introduziu à obra do Kubrick, que é um autor que eu adoro. Tem os boxes do Kubrick aqui, tem alguns conteúdos produzidos no canal, talvez falando dele, se eu não me engano, mas também posso pensar em produzir se vocês tiverem interesse. O Kubrick era um diretor que fazia bastante adaptações de literatura para o cinema. Cheguei aí também na exposição que teve aqui no Museu de Imagem e Som de São Paulo sobre o Kubrick, então queria achar minhas fotos realmente lá no bar do Laranja Mecânica, sabe, com os malucos velocetes, maravilhoso. Bom, pessoal, acho que esse vídeo tá até bastante extenso, então eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei gravar esse vídeo. Agradeço a Sam tanto pelo convite desse vídeo, quanto pelo convite da participação no Samantha B Show. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal para receber mais notificações de vídeos como esse. É só clicar na bolinha com o meu rosto aqui na tela. Deixem seus likes e dislikes, a avaliação ajuda muito no canal. Um beijo e até a próxima.